Isso aí. Então, boa noite a todo mundo. Maravilha. Estamos todos unidos hoje. Só pontuar para a Marlene, né, para o João também, que estava com a gente. Enfim, faz tempo que a Denise não aparece por aqui, né? Não sei se a Marleninha conversa Então, com ela. eu já dei um toque nela, Vitor, mas aí ela falou que estava com as dificuldades, acho que da internet, mas eu vou fazer isso outra vez, né? Ela era tão participativa, né? Ah, é, não, era ótimo ter a Denise aqui com a Então, gente. ela com o esposo, né? Eu vou dar outro toque. Tá ótimo. Então, a semana passada a gente teve uma reunião muito rica. Eu consegui encontrar a referência que eu tinha comentado, né, semana passada que a gente falou. Finalizamos a reunião falando um pouco sobre evocações e os espíritos falando que a única possibilidade em que um espírito possa ser coagido para uma evocação é por algum espírito superior que o leve até lá. A gente comentou, e a questão que eu estava procurando semana passada não encontrei, e que eu vou apresentar aqui agora para vocês, é sobre exatamente a proibição de se fazer algo, né, para os espíritos no mundo espiritual. Então eles têm um sentimento, uma sensação de que eles não devem falar ou fazer alguma coisa ou revelar algo porque não os é permitido naquele momento. E isso é muito interessante. Então a gente falou um pouco, falou sobre que na verdade não é Deus diretamente que está ali proibindo, mas sim suas leis que trabalham, né, por ele ali e realizam isso. Então, vou só apresentar a questão, a gente lê ela rapidinho e a gente já inicia na leitura do texto. Para eu apresentar aqui o Kardecpedia. Aqui ela. 242, 243. Espera, que eu dei o zoom aqui. Aí, essa aqui. 244. Deixa eu dar mais um zoom. Acho que no 200 ficou melhor, né, para todo mundo. Aqui. Ah, eu vou ler. Quando um espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Resposta: não, ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania e, quando não deva ser feita alguma coisa ou dito uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tem de vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Então, olha que interessante. Então, responde o que a gente debateu na semana passada. Exatamente, os espíritos eles têm como se uma espécie de pressentimento. Então, eles sentem em mais alto grau do que nós, exatamente pela essência do espírito. Como é bem esclarecido aí para nós essa resposta. E tinha um exemplo que eu dei na semana passada sobre uma evocação que Kardec faz com um membro da sociedade, e era um membro encarnado, e aí ele fala disso, né? O Kardec pergunta para ele: olha, você poderia ler, ou, enfim, a pergunta que eu tenho mentalmente e respondê-la? E ele fala: poder eu posso, mas não me é permitido. Então é basicamente isso, muito interessante. Alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa sobre isso antes da gente iniciar o texto? Vitor, então, eu posso entender que a intuição ela é mais latente na medida que os espíritos estão mais evoluídos. É isso mesmo, né? Quando o Olha, espírito... Como? Ah. eu, eu, Oi, geral. assim, eu acho que tá, na minha visão, tá certo isso que você está dizendo, mas não a partir de uma compreensão dessa pergunta, porque na verdade essa pergunta está fazendo uma espécie de analogia ou comparação de Uhum. como o indivíduo se sente, para fazer uma semelhança para a gente entender mais ou menos como que o espírito sente essa proibição que vem de Deus para fazer ou dizer alguma coisa que ele não deva fazer, né, no caso. Mas eu acho que É você como está uma correta, né? consciência. É como uma consciência natural que a gente tem.
Exato. E Não quanto mais é? superior o espírito, com certeza mais ouvidos à intuição, às inspirações que ele recebe de outros espíritos, mais ele vai seguir isso, né? Com certeza. Então, isso Uhum. está diretamente relacionado ao grau de evolução dele. Não necessariamente um espírito inferior não vai ouvir, mas normalmente se tem mais Isso. dificuldades exatamente pela quantidade de defeitos que um espírito inferior tem em comparação com um que já é superior. Então, a experiência, o conhecimento, etc. Então, isso facilita, obviamente, para seguir as intuições, para seguir até o próprio dever, mesmo que ele já saiba de antemão o que se deve fazer. Então, é mais fácil para um espírito superior. Uhum. Muito bom, Vitor. Obrigada. Imagino. Alguém tem mais algum comentário? Se não, então vamos partir para o texto. A gente parou aqui, a gente leu até essa parte, né? Não, pera, cadê? Foi aqui? Pera, quando dá um zoom aqui, gente, o negócio fica, ele sobe. Tava na parte errada. Tava no 11. Quando dá um zoom, ele dá uma subida na página. Onde Foi o, nós paramos, foi o Vitor? Eu 13. Não, aqui, desmarquei. achei. A gente parou aqui, ó. A gente leu aqui, ó, até que diz, ó, ele obedece à vontade de Deus, ou seja, a lei geral que rege o universo. Enfim, foi a última parte que nós lemos na semana passada. Então a gente vai começar a partir daqui, ó. O espírito evocado. E eu tinha o pressentimento que nós tínhamos lido essa, mas na verdade a gente só comentou sobre a questão da coação de um espírito superior a um inferior para ele ir até uma evocação. Mas a gente não chegou a ler o item que vai falar sobre isso. E aí, o João, que é o nosso leitor, o João já pode ler aqui em cima e o de baixo também, os dois parágrafos. Para nós, por favor. Do início do 14 ou o espírito Não, evocado? aqui, o espírito evocado. Ah, sim. É, o espírito evocado pode negar-se a atender o chamado que lhe é dirigido? Perfeitamente. Onde estaria o seu livre-arbítrio, se assim não o fosse? Pensais que todos os seres do universo estão às vossas ordens? Vós mesmos vos considerais obrigados a responder a todos que vos pronunciam os nomes? Quando digo que o espírito pode recusar-se, refiro-me ao pedido do evocador, visto que um espírito inferior pode ser constrangido a vir por um espírito superior. Pode continuar lendo? Os espíritas estão de tal forma convencidos de que não têm nenhum poder direto sobre os espíritos, e de nada poderem obter deles sem a permissão de Deus, que dizem, quando evocam: rogo a Deus Todo-Poderoso que permita a um espírito bom vir comunicar-se comigo. Rogo também ao meu anjo da guarda que me assista e afaste os espíritos maus. E em se tratando da evocação de um espírito determinado, rogamos a Deus Todo-Poderoso permitir que tal espírito se comunique conosco. Olha que interessante, né? Que basicamente esse trecho está, né, como está aqui na referência, no livro dos médiuns, no capítulo 17. Muito interessante. Dom Kardec aqui, nesse segundo parágrafo, ele está basicamente dando uma fórmula de como se realizar uma evocação. Então, peço a Deus para que o espírito de tal pessoa venha se comunicar conosco. Então, basicamente uma fórmula, uma sentença, e até dentro, no princípio da Revista Espírita, ali no ano de 58, nas primeiras palestras familiares de Além Túmulo, ele até coloca esse trecho da evocação e depois ele coloca a última evocação desse gênero, né, esse chamado, que ele coloca uma nota, olha, esta é a última, a partir de agora começaremos a colocar somente evocação. Então, quando vocês pegarem para ver lá na Revista Espírita, vocês podem ver que a primeira parte de uma evocação está escrito entre parênteses, evocação. E aí já começam as perguntas. Então, Kardec omitiu isso a partir de uma parte da Revista Espírita, em sequência, pela não necessidade mesmo de estar colocando ali, enfim, ele já fala isso de diversas maneiras, não é algo muito essencial,
no sentido, são palavras, né, mais um norte que o Kardec dá para a gente como tratar isso, né, como fazer essa evocação. E esse primeiro parágrafo é exatamente o que reflete no segundo, né? Então, os espíritos, eles têm esse conhecimento porque a gente conhece, mais do que qualquer um, a essencialidade do livre-arbítrio. E este é direito, assim, intransponível. E como ele é importante, inclusive para os espíritos. Então, a gente não trata os espíritos como inferiores, nem como superiores, no sentido de tratar, né, de endeusamento. Então, é nesse sentido que eu coloco superior. Nem como inferior, como se ele fosse pior do que eu, né, devesse me servir ou algo do gênero. Não, a gente trata ele como igual, como portador do livre-arbítrio. Olha, você está aqui, e etc. Então, esse respeito para o espírito. E isso tem muita importância, né? Porque a gente sabe, os bons espíritos, eles com certeza não vão a um local onde aquele que os evoca pensa que é superior a eles, né? Como se eles fossem seus serviçais. Então, de maneira alguma. É até o que Kardec coloca lá na escala espírita. Quando ele vai falar dos espíritos de primeira ordem, ele diz assim, bem claro, olha, a gente pode evocar eles, podemos conversar com eles, mas muito tolo seria aquele que pensa ter eles sob suas ordens. De maneira alguma. De maneira alguma. Então, os espíritos têm o livre-arbítrio e o espírito é melhor do que ninguém entende isso e respeita isso. E por isso, essa formalidade que é precisa, é necessária, ao tratar ali, então, pedir a Deus. Não é vem até aqui, né? Não é no imperativo, vem até aqui agora. Vem espírito de fulano aqui que eu estou te chamando. Né? Mas é de maneira educada, ternura, né? Que é muito importante numa evocação, que vem junto com a seriedade, né? O amor, enfim. É isso aí, muito legal esse item. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? Acho que é interessante isso aí que você falou, né? A nossa postura ideal mesmo de espírito é tirar os rótulos, né? Não é espírito inferior, espírito isso, espírito aquilo, é um irmão, né? Cada um está no seu estágio, quando nós também estamos, igual aqui, nós somos aqui 14 pessoas. Não dá para ficar falando um inferior, outro superior, outro. Não, nós somos irmãos, né? Estamos. Uns têm mais facilidade para uma coisa, outros têm menos, outros já estudaram aquilo, outros não estudaram, outros têm dificuldade para praticar o perdão, outros. Mas nós estamos juntos, né? E respeitando. Assim deve ser com os irmãos desencarnados, né? Eu achei muito interessante o que você falou. Eu também achei interessante, porque assim como a gente não desmerece uma outra pessoa, a gente não pode fazer isso com o espírito. A única diferença entre eles e nós é que eles estão desencarnados e nós encarnados. Não tem hierarquia, não é? É a mesma coisa que a gente chegar e humilhar uma pessoa, um morador de rua, não é? Nunca que a gente poderia fazer isso. Da mesma forma que a gente não poderia desmerecer um espírito por ele ser mais ou menos evoluído, né? Quem somos nós? Então, eu achei interessante. O nível de respeito é igual, né? Muito bom essa parte. A gente não pensa dessa forma, né? Normalmente. Muito bom. Realmente. Mais alguém quer comentar? Se não, então podemos seguir. Começar o item 15. Pode ler, João, por favor. As acusações da Igreja contra a prática das evocações não atingem, portanto, o espiritismo, mas as práticas da magia, com a qual este nada tem de comum. O espiritismo condena, tanto quanto a Igreja, as referidas práticas.
ao mesmo tempo que não confere aos espíritos bons um papel indigno deles. Enfim, nada pergunta ou pretende obter sem a permissão de Deus. Certamente, pode haver quem abuse das evocações, quem delas faça um jogo, quem delas faça um jogo, quem lhes desnature o caráter providencial em proveito de interesses pessoais, ou ainda quem, por ignorância, leviandade, orgulho ou ambição, se afaste dos verdadeiros princípios da doutrina. Porém, o verdadeiro espiritismo, o espiritismo sério, os condena, tanto quanto a verdadeira religião condena os falsos devotos e os excessos do fanatismo. Portanto, não é lógico nem racional imputar ao espiritismo abusos que ele é o primeiro a condenar, bem como os erros daqueles que não o compreendem. Antes de formular qualquer acusação, convém saber se é justa. Assim diremos. A censura da Igreja recai nos charlatães, nos especuladores, nos praticantes de magia e sortilégio, e com razão. Quando a crítica religiosa ou cética castiga os abusos e estigmatiza o charlatanismo, não faz mais que realçar a pureza da sã doutrina, auxiliando-a no expurgo de maus elementos e facilitando-nos a tarefa. O erro da crítica está em confundir o bem e o mal, o que muitas vezes sucede pela má-fé de alguns pela ignorância do maior número. Uma distinção que uma tal crítica não faz, outros a fazem. Seja como for, a censura aplicada ao mal, e a qual todo espírita sincero e reto se associa, essa não prejudica nem afeta a doutrina espírita. Interessante. Olha que legal, hein? Esse primeiro parágrafo aqui, a gente falou bastante sobre isso, né? Sobre essa questão de que, na verdade, quando a Igreja Católica ataca dessa maneira, com esse tipo de argumentos que a gente já viu, eles não estão atacando a doutrina espírita. Porque nenhuma das acusações que são feitas se referem ao que a doutrina espírita expressa nos seus ensinamentos. Então, eles estão atacando coisas que a doutrina espírita também discorda, e também condena. Olha que interessante. Então, na verdade, eles estão trabalhando do mesmo lado, mas vendo como adversários. E o espiritismo, ele, assim, e isso que é muito interessante, porque de maneira até irônica, o catolicismo, nesse período, quando fez essas críticas, eles perceberam da mesma maneira que o espiritismo, que esses tipos de práticas de leviandade, né, como o Kardec vai colocar aqui no segundo parágrafo, de orgulho, de cupidez, está em contradição com a sã doutrina, como ele diz, com o que está certo, com o que está íntegro, né? Está em contradição. Então, o catolicismo percebeu o mesmo que o espiritismo, mas não entenderam que estavam do mesmo lado que o espiritismo. Se pensaram contrários a ele, quando na verdade não eram, nem de longe. Olha que interessante. Então, o que a gente vem falando, né, várias reuniões que nós comentamos sobre as evocações, né, e as ressalvas diversas que o Espiritismo sempre fez. Porque sempre tratou as evocações com seriedade, com cuidado, sempre com um fim útil, como nós viemos falando. A importância que ela exige, como qualquer tipo de hábito ou prática séria. Então, qualquer tipo de evocação, ou, enfim, práticas mediúnicas que tendem à leviandade, ao orgulho, à ignorância, elas estão em contradição com o espiritismo, por mais que muitas vezes se digam espíritas. E olha que interessante, o espiritismo, em sua essência, já dizia isso. Já dizia isso. Mas, infelizmente, acabou se perdendo com o tempo, a prática, como nós bem dissemos em outras reuniões, e a gente acabou caindo numa ideia, num preconceito. Quando eu digo a gente, né, eu falo num geral, assim, acabamos caindo num preconceito com a própria evocação. A ponto, às vezes, de até dizer que é totalmente contra, né? Então, a gente sabe que existe isso. Então, alguns espíritos chegaram a se expressar dessa maneira. Chegaram a se expressar ao contrário do que diz a própria essência da doutrina.
espíritos que nós conhecemos, se expressaram contrários à evocação. Então, olha que interessante. A essência da doutrina, o próprio catolicismo também percebeu isso, já falava da seriedade desse trabalho. Então, condenava tudo aquilo que beirava ao misticismo, à ignorância, à cupidez, ao orgulho, à leviandade, ou seja, com a brincadeira, não tratava com seriedade. Muito interessante. Fantástico. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu queria perguntar, Vitor, posso? Claro. Ô, Vitor, a gente sabe que o misticismo inclui ler pão de mão, borra de café, cartas, e por aí vai, né? Só que aqui no início do parágrafo, ele usa que o Espiritismo condena operações de magia, certo? Existe algum significado diferente entre práticas de magia com esses outros charlatanismos, né? Na verdade, que você tem o folclore, o misticismo. Percebe a pergunta? Por que que dá um destaque para operações de magia? Ele condena essas operações, assim como a igreja. Não é isso? Aí eu fiquei na dúvida quanto a essa magia. Aqui no caso ele está usando o termo, né, magia, num sentido bem amplo, até porque ele não se deu ao trabalho de especificar isso em algum tipo de prática específica na qual ele pensava naquele momento. Mas, obviamente, ele deva ter pensado ali, o próprio Kardec, na hora de escrever, em vários tipos de práticas que são contrárias ao espiritismo e tendem a esse misticismo, né? E, enfim, a gente conhece, por exemplo, um que é muito famoso, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, que é o tabuleiro Ouija. Então, tem muita gente que Sim. mexe com esse tipo de coisa, e o espiritismo, obviamente, é totalmente contrário, até porque tem um tom de leviandade que é a essência da coisa ali. E os que levam numa certa seriedade trabalham num quesito mais de terror ali, né? De medo, num ambiente de medo, do que de seriedade com sentido útil, com fim útil, do bem, né? Enfim, tô falando de uma forma genérica, obviamente. Mas, enfim, como o próprio Kardec não especifica, a gente pode pensar em algumas práticas. Eu, particularmente, não sou conhecedor de práticas místicas, assim, que buscam algum tipo de evocação. A gente sabe que existe, né? Existe muita coisa por aí. O que não falta práticas desse gênero. Mas o espiritismo é contrário a tudo aquilo que é leviano, que trabalha, como o próprio Kardec diz aqui no segundo parágrafo, né? Então ele resume aqui, sem dúvida pode haver pessoas que abusam das evocações, que fazem disso um jogo, ou seja, que ele está entrando um pouco mais, né? Que as desviam de seu objetivo providencial, ou seja, a evocação tem um objetivo providencial, para fazê-la servir a seus interesses pessoais. E aí que ele arremata, né? Porque ele vai dizer quais são as características daqueles que praticam isso e que estão totalmente contrários ao espiritismo. Ou seja, que por ignorância, leviandade, orgulho ou cupidez se afastam dos verdadeiros princípios da doutrina. Ou seja, todos esses quatro aqui estão afastados dos verdadeiros princípios da doutrina. Não estão em consonância, porque a verdadeira doutrina espírita, ela está totalmente contra qualquer desses sentimentos que levem o indivíduo a realizar práticas como essas, ou até a própria evocação, se utilizando como o Espiritismo nos ensina, né? De um médium, enfim. Olha que interessante. Então, Kardec ele dá um pouco mais, né? Uma aprofundada maior, alegando para nós, e mesmo se não tivesse entrado no âmbito, né? A gente poderia já depreender a partir disso, fazer uma inferência de que, peraí, o que ele está falando? O que é contrário ao Espiritismo? O que o Espiritismo condenaria no sentido, no tocante das evocações? Aquilo que ele diz, tudo que é contrário a um fim útil, de seriedade, que trabalha com seriedade, que busca informações úteis, que trata com respeito, que é o que é necessário.
Então, né, basicamente, eu acho que seria isso. Não sei se eu cheguei a conseguir responder a sua pergunta, Lucélia. Aham, entendi. Ele tá falando magia nesse contexto inteiro. Perfeito. Exatamente. Num sentido bem amplo, até porque se ele fosse especificar É, alguma coisa, ele teria feito, né? Mas ele, obviamente, ele estava falando no sentido mais amplo, e talvez algo bem popular mesmo, que as pessoas conheçam, mas não tenham um conhecimento tão profundo, como imagino que seja a maioria de nós. A gente já ouviu falar de algumas outras práticas, mas não temos, imagino, a maioria de nós, o conhecimento profundo daquilo. Então, acho que ele quis falar de uma maneira mais genérica, mas o objetivo principal dele não é, e até não seria especificar essas práticas, porque o que ele objetivava ao escrever isso? Na verdade, era mostrar que o espiritismo é contrário de qualquer tipo de sentimento que levem a essas práticas levianas. Que seriam esses sentimentos que ele faz ali, basicamente, uma síntese, né? O orgulho, a cupidez, a leviandade ou a ignorância. Então, o espiritismo se demonstra contra eles. Né? Qualquer desses quatro, sejam o móvel, ou seja, o motivo que leva o indivíduo a fazer uma evocação, está errado, está contrário ao espiritismo, está contrário às leis divinas. Então, acho que esse era o principal objetivo de Kardec, mostrar quais sentimentos estavam em discordância. Né? Não necessariamente a prática em si, porque o ato em si, o que importa ali naquele momento vai ser a intenção que o indivíduo está tendo ao praticá-lo. Né? Porque se ele tiver seriedade, não importa. Sim, eu queria comentar, é que é exatamente isso, Vitor. Eu acho que o Espiritismo, ele veio nos mostrar esse objetivo providencial, né? Essa intenção e um objetivo nobre no uso da evocação, porque a gente vê, né, tem conhecimento de trabalhos assim que trazem muitos benefícios para aqueles que vêm, né, que necessitam de um auxílio nesse sentido. Então, é muito positivo. E o Espiritismo vem dizer que o uso, né, deve ser dessa forma, né, com esse objetivo nobre. A gente sabe que em todos os tempos, os mais remotos, né, sempre foi, talvez, assim, não sei se a palavra certa, mal usado, né, esse, esse procedimento, mas à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, né, a doutrina trazendo aí, esclarecendo para nós, a gente vai evoluindo, vai melhorando moralmente, né, porque tem a parcela aí da questão da ética, da moral, né, e não praticar o mal, não fazer o mal a qualquer um que seja. E então ele vem esclarecer essa finalidade nobre de uma evocação, né? Isso é muito bom, e se não existisse faria muita falta, porque muitos espíritos são beneficiados nesse sentido, né, com essa prática, desse intercâmbio. O que não seria aí dessas obsessões, né? Que numa evocação você esclarece, você dilui nós, né, de ódio, de situações difíceis, às vezes muito tempo, né, já existindo entre esses espíritos. Então, cabe a nós realmente considerar uma prática quase que divina mesmo, como ele fala, né, com objetivo providencial divino. E isso acho que acompanha a nossa evolução moral, a nossa evolução como espírito, né? Ou seja, deixar um pouquinho da ignorância, porque uma pessoa que brinca com isso desconhece, não tem conhecimento, né? Do que realmente está implicado nessa prática. É falta de conhecimento. Então, acho muito importante isso. Perfeito. Alguém quer comentar alguma coisa? Ninguém? Vou ficar quietinho hoje. Então podemos seguir, João. Por favor. Assim, os seres misteriosos que atendem ao primeiro apelo do herético, do ímpio e do crente
o que importa dizer da inocência ou do crime, não são nem enviados de Deus, nem apóstolos da verdade, mas promotores do erro e agentes do inferno. Segundo tais palavras, Deus não permite ao ímpio nem ao criminoso que os espíritos bons venham desviá-lo dos erros para os salvar da perdição eterna. Só lhes envia os agentes do inferno, para mergulhá-los ainda mais no lodossal. E, o que é pior, segundo a igreja, Deus não envia a inocência senão seres perversos para seduzi-la. Não se encontraria, então, entre os anjos, essas criaturas privilegiadas de Deus, um ser bastante compassivo que vem em socorro dessas almas perdidas? Para que servem, pois, as brilhantes qualidades de que são dotados? Apenas para seu gozo pessoal? Serão eles realmente bons quando, extasiados pelas delícias da contemplação, veem tantas almas no caminho do inferno sem que procurem desviá-las? Não será isso a imagem do rico egoísta que, impiedoso na farta opulência, deixa morrer de fome o mendigo que lhe bate à porta? É muito mais ainda, é o próprio egoísmo transformado em virtude e colocado aos pés do Criador. Admirai-vos de que espíritos bons socorram o herege e o ímpio, certamente porque vos esquecerdes dessas palavras do Cristo. Não é o homem sadio que precisa de médico. Então, não tendes um ponto de vista mais elevado que o dos fariseus daquele tempo? E vós mesmos, acaso vos recusareis a mostrar o bom caminho ao descrente que vos chamaste? Pois bem, os espíritos bons fazem o que fareis. Dirigem-se ao ímpio para lhe dar bons conselhos. Em vez de condenardes as comunicações de além-túmulo, devereis, ao contrário, bendizer os desígnios do Senhor, admirando-lhe a onipotência e a bondade infinita. Caramba! Foi forte. Olha que legal essa parte, né? Olha que provocação que o Kardec faz aqui, né? Não vereis as coisas de um ponto mais elevado do que os fariseus de seu tempo? Ou seja, vocês já não são um pouquinho melhor que os fariseus que condenaram Jesus? Né? Para entender que isso aqui não está indo contra vocês, mas está corroborando a crença de vocês, corroborando a misericórdia e o amor de Deus. Ou seja, que provocação que Kardec está fazendo aí, né? Porque a gente sabe, assim como nós sabemos da ignorância ainda, da inferioridade que os fariseus eram tomados, apesar de uma boa evolução intelectual, os católicos também. Então, é uma coisa que eles atestam, né? A inferioridade, a como os fariseus trataram Jesus com tanta crueldade, né? E, de certa maneira, é o que estava acontecendo, né? Proporcionalmente ali com o espiritismo. Só que, como diz o Erasto, né? No texto Missão dos Espíritas, que ele diz que não mais somos perseguidos, né, com tochas, mas sim agora com palavras, como foi feito ali em todo o período do Espiritismo, e às vezes até hoje a gente recebe esse tipo de coisa, né? Mas fantástico, assim, a gente já comentou isso algumas vezes também, né? Esse trecho aqui, o primeiro parágrafo, é um trecho que está, né, na obra que Kardec está retirando, os conceitos católicos ali, no qual ele denomina que seja, na época dele, o mais atual que tinha, escrito ali por um membro respeitado da igreja que sabia do que estava falando. Então, esses trechos aqui são trechos retirados dessa obra escrita por esse membro da igreja. Não me lembro qual é a posição dele agora, mas Kardec cita, né, no princípio. Inclusive, é a obra que ele está usando como base aí para a primeira parte do Céu e Inferno. Mas é fantástico, né? Isso aqui é uma grande provocação, né? Todos os dois parágrafos são questionamentos. Vocês podem ver aqui quantas perguntas que tem aqui dentro desse parágrafo. São provocações. Então, será que esses espíritos são realmente bons? Eles ficam ali contemplando as delícias do céu e veem os outros ali sofrendo no inferno e não se tocam, não estão nem aí e não se preocupam, não há misericórdia. Né? Que sofram mesmo porque mereceram sofrer, enfim, não há misericórdia, né, nesse sentido. Então, só quem pode influenciar os homens, só quem pode se comunicar são os demônios, esse sim. Né, já aproveitar daqui que nós estamos no lodaçal, como diz Kardec, né, e vir ainda mais nos afundar. Né? Então, olha isso, que provocativo. Então, peraí, esses bons espíritos, esses anjos, eles não podem, então, vir aconselhar aquele que está em sofrimento?
E aí o Kardec ainda coloca, né, como mais provocativo ainda. Acho que vocês se esqueceram daquele trecho que Jesus diz que quem precisa de médico não são os sãos, mas sim aqueles que estão doentes. Então, olha a provocação que Kardec faz aí, filosófica, né? Quando eu digo provocação, não no sentido para irritar o outro, mas para fazer com que ele pense, né? E, inclusive, esse é o grande objetivo das questões. Então, quando Kardec coloca questões, é um texto recheado de perguntas, é exatamente para isso, para fazer com que o leitor, e esse texto, óbvio, né, óbvio, estava endereçado, muito bem endereçado para aqueles católicos que criticavam o Espiritismo veementemente, para mostrar para eles, olha, não é assim que funciona, vamos refletir, vamos repensar esses conceitos. Esse caminho, essa linha de pensamento não está correto. Não é bem assim. E assim, magnífico, né? A maestria do Kardec. Alguém quer comentar alguma coisa? Muito bem argumentado da parte do Kardec, eu só queria dizer isso. Ele sabia do que estava falando, né? Tinha capacidade. Alguma dúvida, algum comentário? Ivete, não sei se você está comentando, mas está fechado o microfone. Às vezes eu fico lendo o texto Tá. em voz alta. Minha compreensão melhora quando eu leio. Não. Tá certo. O pessoal tá bem quietinho hoje, né, Marleninha? Tem dias que a gente para num parágrafo e não consegue sair do parágrafo. Acho Tem que, É mesmo. acho que Não, mas é porque tá tudo ok, né? não tô brincando, Eu mas acho que tá indo muito acho que bem. os espíritos querem que a gente termine logo essa parte. Vai, É, termina logo isso, gente. Brincadeira. Não provoca, Vitor. Eu tô quieta. ô, Luciano, não é tá quieto, né? Hoje eu estou sendo No pergunta México, ninguém tá quieto. ainda. A gente para falar. Ainda. Né? Não, mas não tem importância não. Tem texto pra gente ler aí. Tem muita coisa boa. Se ninguém for comentar, a gente pode seguir. Ô, Vitor, eu estou aqui pensando, né? Embora toda essa argumentação lógica do Kardec, inclusive a gente até pode usar numa necessidade, né? Para quem acredita ainda, né? Que, que quem se comunica com a gente são só espíritos ruins, né? A igreja manteve ainda, né, essa crença. Infelizmente, o protestantismo que deu origem a muitas religiões evangélicas ainda, infelizmente, pensam assim, né? De uma forma muito ilógica, né? Mas pensam, né? Então, isso aqui é bom a gente deixar aqui anotadinho. Se um dia houver necessidade da gente usar esses argumentos, eles são muito fortes, né? Muito fortes e convincentes, né? Eu estou até deixando aqui, porque é muito comum ainda as pessoas acharem que o espiritismo não é uma coisa legal, né? Hoje aqui no Brasil ainda existe muito disso, né? Embora o espiritismo esteja bem divulgado, as pessoas têm uma compreensão muito maior que antes, inclusive a igreja católica, né? A gente sabe que tem muito católico que gosta, né, do espiritismo, mas ainda evangélicos de origem protestante
são categóricos em afirmar o que Kardec está questionando. Não é verdade? Com certeza, né? Existem ainda muitas crenças, muitas religiões que são totalmente aversas ao espiritismo, né? Até pelos assuntos muitas vezes considerados tabus, né? Que o espiritismo entra e dogmas que o espiritismo discute abertamente. Então, com certeza. Mas exatamente, né? O Céu e o Inferno é uma obra ali que discute os dogmas, né? Em especial, né? Da igreja ali. Então, é um debate exatamente sobre dogmas. Algo que não pode ser falado e o Espiritismo fala abertamente sobre todos eles, né? Reflete e questiona todos eles. Então, né, é maravilhoso isso. Realmente uma relíquia que a gente tem em mãos. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Vai lá, Davi. Valeu. Então, eu queria, na verdade, comentar, partindo até da palavra dogma, que às vezes a gente encontra aqui, a gente estuda. Kardec também emprega a expressão dogma com outro sentido, em alguns momentos. Se a gente pega aqui Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, quando a gente lê sobre ressurreição e reencarnação, lá no finalzinho do item 17, temos uma nota. Kardec traz assim: no desenvolvimento do dogma da reencarnação, ver o livro dos espíritos e tal. Ele vai lá e põe as referências para a gente estudar. E aqui é importante que tem até uma nota do tradutor que traz aqui, essa tradução é do Herculano Pires, né, que ele traz assim: a palavra dogma figura aqui no sentido racional e não fideísta, não como, como princípio e não como dogma de fé. Né? O Espiritismo não é dogmático no sentido religioso da palavra, mas tem princípios fundamentais que filosoficamente são chamados de dogmas. Quando a gente fala de dogma no sentido religioso estrito, tomando como base, né, o sentido religioso estrito das religiões institucionalizadas, é uma ideia indiscutível. Quando, na verdade, o Espiritismo, ser uma doutrina racional lógica, ela necessita que a gente entenda a partir do raciocínio. Não é à toa, né? A fé raciocinada. Então, quando vocês se depararem com algumas situações, de Kardec mesmo empregando o termo dogma, é importante que a gente trace essa distinção, para ver se ele não está fazendo referência ao dogma, por exemplo, da Igreja Católica, ou quando ele está simplesmente falando sobre um princípio fundamental, que a gente pode sim discutir, como a gente está fazendo, refletir, mas que ele é fundamental para a doutrina, para a compreensão de como funciona todo o sistema da vida. Uma vez, Davi, foi muito interessante. Eu falei isso para uma pessoa, depois não, eu falei, gente, a palavra dogma está sendo entendida como princípio fundamental da doutrina, que toda doutrina filosófica tem seus princípios fundamentais. Senão vira uma salada mista, não é? E a reencarnação realmente é. E aí a pessoa, às vezes, até me colocou numa situação um pouco desagradável, mas é nesse sentido, achei bom ouvir você falar. Na época eu fiquei nadando na praia, sabe? Quando você nada sozinho. Mas é bem isso mesmo. Também, só para deixar anotado, a gente tem que lembrar que depois de Jesus surgiram muitas e muitas interpretações do que Jesus havia ensinado. Tanto é que existem vários evangelhos apócrifos que era característico de cada religião não, desculpe, de cada interpretação. O que acontece? No Concílio de Nicéia, por volta de 300 e pouquinho, eles não acreditaram, houve uma disputa que havia o Ário, né? Ele defendia que Jesus
né? Não era Deus e não defendia a Trindade. O bispo de Alexandria acreditava. Só que na Trindade a disputa ficou de tal forma acirrada que Constantino, que até então ele deu liberdade de culto, ele resolveu invocar o Concílio de Nicéia. E foi nesse dia que as crenças se tornaram dogmas, mas não o dogma que o Davi falou, que é uma verdade e você pode, né, estudar mais ainda. A partir daquele dia, qualquer um que não que falasse contra ou questionasse era considerado herege e, consequentemente, expulso, não é? E isso continuou até hoje, embora algumas particularidades não sejam compreendidas, o dogma continua ali. Do mesma forma, não foi mudado em absolutamente nada. O catolicismo não expulsa ninguém, mas seitas evangélicas, elas têm seus dogmas e os seus crentes não podem questionar. Eles não têm essa liberdade, não é? Então, o dogma de Kardec está muito longe realmente de ser esse que a igreja instituiu, né? Com certeza, a própria palavra dogma, ela deriva exatamente de uma doutrina. Então, onde há doutrina, há dogma. Mas é o que o Davi muito bem explicou, basicamente. Né? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que podemos ler mais 17. Faltam 17 minutos. Acho que dá pra gente ler e comentar. Dá sim, esse item 17 aqui ele é bem provocativo também. Dirão que há anjos da guarda, mas quando não podem insinuar-se pela voz misteriosa da consciência ou da inspiração, por que não empregarem meios de ação mais diretos e materiais, capazes de ferir os sentidos, uma vez que tais meios existem? Já que tudo provém de Deus e nada ocorre sem a sua permissão, podemos admitir que ele faculte tais meios aos espíritos maus e os recuse aos bons? Nesse caso, é preciso confessar que Deus dispensa mais poderes ao demônio para perder os homens do que aos anjos da guarda para salvá-los. Pois bem, o que os anjos da guarda, segundo a igreja, não podem fazer, os demônios fazem por eles. Por meio dessas mesmas comunicações ditas infernais, eles reconduzem a Deus os que renegavam e ao bem os que estavam mergulhados no mal. Esses demônios fazem mais. Dão-nos o estranho espetáculo de milhões de homens acreditando em Deus pela intercessão de sua potência diabólica, ao passo que a igreja era impotente para convertê-los. Homens que jamais oraram, fazem-no hoje com fervor graças às instruções desses demônios. Quantos orgulhosos, egoístas e devassos que se tornaram humildes, caridosos e menos sensuais. E ainda dizem que isso é obra do demônio? Se assim for, é preciso convir que o demônio tem prestado a essa gente melhor serviço e guarda que os próprios anjos. É necessário, porém, formar bem triste opinião do senso humano dos nossos tempos, para crer que os homens aceitem cegamente tais ideias. Uma religião que faz de semelhante doutrina a sua pedra angular, que se declara minada em suas bases, se lhe tirarmos os demônios, o seu inferno, as suas penas eternas e o seu Deus impiedoso, é uma religião que se suicida. Eu acho que o que comentar, né, de um item tão forte, tão contundente, e Kardec sempre tão, assim, sem palavras, né, para comentar mesmo
como Kardec era rico na sua argumentação, na colocação, né? Escrever de maneira tão natural seus textos e deixava tão expressas suas ideias de maneira tão simples e clara, né? Então, magnífico né, uma provocação muito grande tudo isso, né, no sentido filosófico. Então, olha que provocação linda que ele está fazendo. Né? Esses demônios estão prestando um serviço maior do que os anjos. E olha que lógica astuta, né? Porque veja bem, pessoal, ele não está utilizando de argumentos espíritas. Em nenhum momento ele contrapõe o que os espíritos colocaram contra os argumentos que a igreja coloca. Ele não faz um embate de ideias do que os espíritos ensinam com o que a igreja ensina, não. Ele está colocando simples e pura lógica. Existe o meio. A doutrina católica não recusa isso. Eles admitem. O que eles não admitem é que são espíritos. Admitem somente que são demônios se comunicando. Mas se eles admitem o meio existe. Se o meio existe, então somente os demônios podem se comunicar com eles? Porque se há possibilidade de comunicação por esse meio, e isso a igreja atesta, quando acusa que é o demônio que o faz, por que os anjos não poderiam também se comunicar de forma tão patente, tão concreta ali? Falando e, como o Kardec diz, impressionando os sentidos. Ou seja, utilizando mesmo de palavras. Que os nossos ouvidos possam ouvir o que eles têm a dizer. Se o meio existe, por que eles não podem usar? Quer dizer, então, que Deus permite somente com que os demônios atentem contra os homens, enquanto os anjos não podem se comunicar dessa maneira? E aí ele já entra em outra argumentação no segundo parágrafo. Mas espera aí, esses demônios estão prestando um serviço de anjos. Estão convertendo homens que a igreja nunca conseguiu converter, né? Transformando homens moralmente. Esses homens antes que eram viciosos. Olha que fantástico o que vai se falar sobre isso, né? Aquele que tem seriedade, integridade e preza pela lógica, preza por ser um homem lógico, ao ler isso, se ele pensa diferente, se ele pensa o que o Kardec está atacando aí, ele vai admitir o que o Kardec está colocando. É impossível se conceber, a não ser que se coloque um argumento diferente disso, que não tem como nem se atacar. Né? Mas fora isso, aquele homem que admite a lógica, a argumentação, tende a aceitar o que o Kardec está colocando aí, porque ele também está trabalhando com simples lógica. Tão profunda, né? Que toca ali no mais profundo dos pensamentos, das ideias. Estão trazendo reflexões sobre o que o catolicismo está afirmando. E, né, é tão rico. Eu realmente sinto até que a gente nem precisaria comentar isso, só mesmo notar, né, e apontar como que Kardec era magnífico na escrita de seus textos. Né? Era excelente ao escrever. Então, assim, esse texto e todas as suas obras são um atestado disso. Da excelência de Kardec. Argumentativa, lógica, todos os sentidos, né? Alguém quer comentar? É bem como você disse, é até difícil comentar aqui quando ele explicou, fez essa explicação de forma tão completa. E é bem como você falou, ele não usou de argumentos espíritas, ele usou de argumentos baseados no que a própria Igreja Católica dizia. Ele só questionou. Ele só botou ali, ele não mexeu, ele só botou a pulga atrás da orelha, né? Como dizem popularmente. Exato, e ele fecha aqui, né, de maneira fantástica. Ele diz, né? Uma religião que faz sua pedra angular de semelhante doutrina, ou seja, uma religião, no caso ele está falando do catolicismo, né? O catolicismo, que assume uma doutrina como essa que estamos apontando aqui, que diz, afirma coisas como essas, que cria implicações, que criam problemas grandiosos, como os que Kardec aponta nesse item, ela está minada na sua própria base. Então, se tira tudo isso que eles afirmam com fé cega, é uma religião que se suicida. Hein, Vitor? Na época do Cristo, eles
comentou que o Cristo também obrava com os demônios, né? Então, isso aí vem de longe, né? Vem arrastando de longe. Então, ele igual o que o Cristo falou. Uai, se Satanás afasta Satanás, o seu reino está dividido. Então, isso aí é um consolo para nós, né? Se o próprio Cristo foi comparado assim, para nós então é um elogio, né? Exato, né? O Zé Mauro lembrou aí de uma frase de Jesus que representa exatamente isso. E o nosso tempo chegou ao fim. A gente nem viu passar, né? Mas hoje foi produtivo. A gente viu muita coisa, né? E a gente já está quase. Deixa eu só tirar o zoom aqui para ver melhor. Estamos quase acabando. Faltam 2 itens só. E aí a gente parte para o último capítulo, pessoal. Que é o da proibição de evocar os mortos. E depois a gente vai entrar numa parte, assim, linda, tocante mesmo. E tem aprendizados, assim, de experiências próprias, né? Porque são evocações que Kardec faz com diferentes tipos de espíritos. É uma parte assustadoramente linda. Muito bonita mesmo.